Você já ouviu falar de inglês como língua franca? Se não, continua aí no vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, a gente vai voltar agora um pouquinho lá atrás, tá certo? A gente vai voltar para o século 17, que é onde vai surgir aí a língua franca. O que aconteceu lá atrás, tá? Lá no século 17, na região do Mediterrâneo, havia muitos mercadores, né? Então eles vinham de várias regiões para fazer compra, para fazer venda, e aí eles preferiram eleger uma língua para que eles pudessem se comunicar, porque imagina a confusão de várias pessoas de outras regiões, talvez com línguas diferentes, e eles não iriam conseguir fazer venda, não iam conseguir fazer nada, né? Então eles preferiram eleger uma língua, que escolheram aí o vocabulário italiano, para que no momento de comercializar, eles utilizassem a língua italiana. E daí surge essa ideia, esse termo da língua franca, que é eleger uma língua, para que no momento de compra, no momento de comercializar, eles utilizassem apenas uma língua que todos pudessem falar. Bom, acho que você já compreendeu aí o termo da língua franca. Mas aí de onde é que surge o inglês como língua franca? Ela inicia lá no século XX. A língua inglesa começa a ocupar naturalmente, sim, por questões econômicas, culturais, sabe, políticas. Ela começa a ocupar esse cargo de língua franca. Ou seja, ela está até hoje, né? Ela vai ocupar esse cargo de que é uma língua que vai todo mundo usar. Então não vai ser só uma região, é o mundo inteiro que vai eleger a língua inglesa como a língua mundial. Ou seja, onde você for, vai ter a língua inglesa lá, tá bom? Você vai na China, vai no Japão, vai na Ásia, vai ter alguém falando inglês lá, porque é uma língua mundial. Ela é muito não conectada, mas assim, muito ligada com a questão comercial, né? De vender, de troca, ela ainda tem um pouquinho disso, mas ela não é hoje em dia só para isso. A gente pode sim, como professores aí de inglês, utilizar na nossa sala de aula com os nossos alunos. Importante para a gente falar aqui é a questão da inteligibilidade. A língua ela serve para a gente se comunicar. Talvez a gente possa errar ali um pouquinho na questão da gramática, no formular ali a frase para poder falar, mas se a pessoa entendeu o que foi que eu falei, o que você falou, então quer dizer que a língua já fez o seu papel. A gente não precisa também focar exatamente como é que eu vou falar, se eu vou falar certo, se eu vou falar errado. Se a língua, você conseguiu transmitir aquilo e a pessoa entendeu, então ela está ali fazendo o seu papel. Isso é importante da gente falar. A gente tem um inglês abrasileirado, a gente tem um inglês indiano, cada um vai ter o seu sotaque. Então, talvez seja um pouquinho diferente cada um, né? Mas se a gente conseguiu entender, então é isso que importa. Então, o que é que acontece? No inglês, a gente tem o som do TH, né? Alguns falam que é entre a língua, e aí tem essa questão, mas se eu falar thank you, provavelmente a pessoa vai entender, não vai? Então, não vai interferir na inteligibilidade. Também tem a regrinha do simple present, que é colocar o S, ES e ES na terceira pessoa do singular, né? E aí a gente precisa colocar. Mas se eu não colocar, a pessoa não vai entender? Ela vai entender. Claro que é importante a gente aprender, mas isso não vai interferir na inteligibilidade na hora da comunicação. Bom, então a gente vê aí que a língua franca, ela não é aquela coisa de só comércio, não, ela pode ser levada para a sala de aula e a gente também pode, como professores, dar ênfase também em estratégias de comunicação. Não é só focar, você tem que falar assim, você tem que falar exatamente assim, exatamente como um nativo. Não, você pode falar o inglês do seu jeito, se a pessoa entender, isso é o que mais vai importar, porque cada um tem o inglês do seu jeitinho. Thank you, bye bye!